Então pensa na seguinte situação. Se uma corporação entrega um protetor auricular novinho em folha para um funcionário ali da linha de produção, ela pode estar, na verdade, assinando uma confissão de negligência. Soa bem contraditório, né? Pois é, soa muito contraditório. Mas no universo da segurança do trabalho, começar a prevenção pelo equipamento de proteção individual é o sinal mais claro de que o planejamento inteiro falhou. Falhou feio, diga-se de passagem. Exatamente. Hoje, o nosso mergulho profundo vai dissecar a anatomia técnica do inventário de riscos ocupacionais. A gente vai olhar para o verdadeiro coração da norma regulamentadora número 01, a famosa NR01, que é a base de absolutamente tudo que vem depois na área de segurança, sabe? Com certeza. A gente vai entender juntos por que aquela papelada genérica, sabe, aquele documento copiado e colado só para cumprir tabela, se tornou a maior armadilha financeira e criminal para as organizações no Brasil hoje. Olha, o ponto de partida para quem atua na área ou para quem nos acompanha e quer entender de gestão é compreender uma separação conceitual e negociável. Qual seria? O gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, ele não é um documento, ele é o sistema global. É a inteligência, o motor sistêmico da prevenção dentro da organização. Tipo o cérebro da operação toda. Isso, o cérebro. Já o Programa de Gerenciamento de Riscos, o famoso PGR que todo mundo comenta, é a materialização desse sistema. E dentro desse PGR, o inventário de riscos é a fundação de dados. É de onde sai a informação real. Exato. Sem o inventário, o programa inteiro opera às cegas. O maior equívoco atual é tratar o inventário como um formulário estático. A NR1, de forma muito rigorosa, define o inventário como a consolidação viva de todos os dados de identificação de perigos e avaliação de riscos. Entendi. Para quem está ouvindo a gente visualizar o tamanho do problema de um inventário mal feito, pensem no seguinte cenário. É como entregar um mapa hiper detalhado da cidade de São Paulo, tipo com cada semáforo e rua de mão única certinhos, para uma equipe que precisa navegar pelas ladeiras do Rio de Janeiro. Não vai dar certo. Não vai. Tem formato de mapa, parece oficial, tem o logotipo da empresa, mas vai guiar essa equipe direto para um abismo, né? Se o mapa não reflete o território real, ele não é apenas inútil, ele passa a ser letal para quem confia nele. E a sua analogia é perfeita, porque o que torna esse mapa falso tão perigoso hoje é que ele não sobrevive mais a 5 minutos de análise da Auditoria Fiscal do Trabalho. Acabou aquela coisa de guardar na gaveta, então? Acabou totalmente. Aquele modelo antigo, cartorial, onde o documento ficava lá pegando poeira na gaveta e só saía quando o auditor batia na porta, isso morreu. O inventário atual exige consistência técnica com a realidade do chão de fábrica. Ou da obra do hospital. Isso, da realidade onde o trabalho de fato acontece. Ele é o documento-chave da transparência. Qualquer auditor, representante sindical ou membro da CIPA deve conseguir olhar para esses dados e rastrear o caminho lógico que a organização fez para proteger as pessoas. E ainda tem a questão do tempo de guarda, né? Bem lembrado. A norma exige que esse histórico, essa base de dados do inventário, seja preservada por no mínimo 20 anos. 20 anos, não é pouca coisa. Então, se o desafio é mapear o território corretamente, como a gente falou da analogia do mapa, a gente não pode simplesmente listar as coisas de forma aleatória. De jeito nenhum. A norma não deixa espaço para isso. Pois é. A NR01 estabelece critérios mínimos. São 9 itens. Mas em vez da gente olhar para isso como um checklist burocrático chato, vamos pensar nisso como fases de uma investigação técnica. Gosto dessa abordagem. Uma investigação pericial quase. Exato. A primeira fase dessa investigação, logicamente, seria entender o ambiente e quem circula por ele. Porque não adianta procurar o perigo se a gente não sabe nem onde o trabalho acontece de verdade. A lógica é exatamente essa. O processo investigativo que a NR1 pede começa pela caracterização macro dos processos e ambientes de trabalho. É o primeiro passo. A organização precisa desenhar a sequência do que produz ou do serviço que ela presta. E aí o nível de detalhe deve importar muito, eu imagino. Importa demais. Um canteiro de obras a céu aberto, por exemplo, tem variáveis climáticas que um escritório administrativo lá no 10º andar de um prédio comercial não tem.
Com certeza. O sol, a chuva, o vento na obra. Tudo isso, e o alerta técnico aqui para os profissionais da área que nos acompanham, é bem severo. Se um ambiente físico existe na empresa, digamos, um galpão isolado nos fundos, mas foi omitido no inventário, a interpretação legal imediata da fiscalização é que aquele espaço e os profissionais ali dentro nunca foram avaliados. Nossa, Viram um vácuo de prevenção, então. um vácuo total. É como se a empresa dissesse para o Estado que não se importa com quem trabalha ali. Mas mapear o espaço físico, tipo ter a planta do local, não serve de nada se a gente não souber o que as pessoas estão efetivamente fazendo lá dentro, né? Exatamente. Aí entramos no segundo passo, a caracterização das atividades. E aqui entra aquela velha dicotomia que a gente estuda tanto entre o manual de operações e a realidade bruta do dia a dia. O que a gente chama de trabalho prescrito contra o trabalho real. A eterna briga. A diferença entre o que o papel lá do RH diz que o profissional faz e o que ele realmente faz para conseguir entregar o resultado no fim do turno. Dá um exemplo prático pra gente. Vamos pensar no servente de pedreiro. O manual de descrição de cargos diz que ele apenas transporta material de um lado para o outro. Tá, carrega cimento, tijolo. Isso. Mas, na urgência da obra, o mestre de obras manda ele operar a betoneira ocasionalmente porque alguém faltou. E aí o cenário muda de figura completamente. Muda tudo. Se essa atividade real de operar a máquina não constar no mapeamento, ele vai estar exposto a ruído forte, a vibração de corpo inteiro e principalmente ao risco de amputação. E tudo isso sem nenhuma barreira de proteção formalizada no documento. Fica invisível para o sistema. Invisível. Outro ponto crítico nessa fase do mapeamento é a omissão das atividades que não são rotineiras. Tipo manutenção? Exato. A manutenção corretiva de uma prensa no sábado à noite, a limpeza de um tanque em um espaço confinado uma vez por ano, se não está mapeado, o risco é invisível para a alta gestão, mas é extremamente real e perigoso para quem executa lá na ponta. O que nos leva ao próximo ponto. A quem realmente está na linha de tiro. No jargão técnico da área, a gente escuta o tempo todo sobre o GES, né? O Grupo de Exposição Similar. Ah, o famoso GES. Pois é. Mas me parece, lendo alguns documentos, que muita gente confunde GES com o CEP corporativo do setor. O GES não é um CEP. Não é sobre quem trabalha na mesma sala, mas sim sobre quem respira a mesma poeira ou quem lida com a mesma carga de estresse, certo? Uma definição cirúrgica da sua parte. Agrupar os trabalhadores apenas porque eles compartilham o mesmo departamento administrativo ou o mesmo andar de um hospital é um erro metodológico primário e muito comum. Como deveria ser no hospital, então? O critério para o grupo de exposição similar tem que ser a similaridade real do perfil de exposição aos agentes nocivos. No ambiente hospitalar que você citou, a equipe de higienização não pode jamais ser colocada em um GES único. Porque as alas são diferentes. Totalmente. Os profissionais que realizam a desinfecção de uma UTI de doenças infecto-contagiosas enfrentam perigos biológicos drasticamente mais severos do que a equipe que limpa a recepção principal. Ah, com certeza. E um GES pode ser só uma pessoa? Pode sim. A NR01 permite que um GES seja composto por dezenas de profissionais de um turno inteiro ou por apenas um único trabalhador especializado, o que manda que o perfil de exposição seja mapeado com precisão absoluta. Ok. Território mapeado, atividades documentadas e os alvos, que são os trabalhadores expostos, identificados. Aí a gente entra na segunda fase dessa nossa investigação técnica, que seria a anatomia da ameaça em si. E identificação dos perigos, o passo mais sensível. Sim. E aqui a gente precisa resolver uma confusão clássica que trava muita gente na hora de escrever o documento: a diferença entre perigo e risco. Isso ainda dá muita dor de cabeça. Deixa eu tentar uma analogia para ver se bate com a norma. Se o perigo é um tubarão branco enorme nadando no mar, o risco é a decisão do trabalhador de entrar nessa água com um bife sangrando amarrado na perna. Essa metáfora ilustra incrivelmente bem a dinâmica da norma, viu? O perigo, ou o que a norma também chama de fator de risco, é a fonte. É a situação ou o evento com o potencial intrínseco de causar lesão ou agravo à saúde. O tubarão em si. Exato. O tubarão, a serra circular, a névoa química da tinta, o vírus no ar, ele está ali,
tem o potencial. E o risco? Já o risco ocupacional é um cálculo, uma resultante matemática. É a combinação da probabilidade de essa lesão ocorrer cruzada com a severidade do dano que ela causaria. A probabilidade de você ser mordido nadando com um bife na perna é alta, e a severidade da mordida do tubarão é extrema. Entendi. E como isso vai para o papel? No inventário, a identificação do perigo precisa ser exaustiva, e a norma pede o detalhamento pelas fontes e circunstâncias. Então não posso simplesmente escrever "tem uma máquina ali" no inventário? De jeito nenhum. Escrever só máquina é passaporte para multa. A norma exige que se descreva, por exemplo, serra circular operando em alta rotação sem coifa de proteção. A circunstância onde o perigo existe é o que muda toda a análise. Certo. E como isso se conecta com o corpo humano? Porque o documento precisa prever o estrago que essa serra ou esse ruído vai causar na pessoa, né? A diferença entre o risco de cair de um andaime baixinho e o traumatismo craniano que encerra uma vida numa queda livre. Perfeito. Esse é o próximo item obrigatório. O inventário exige a indicação clara das possíveis lesões ou agravos à saúde. Essa é a ponte direta entre a engenharia de segurança, que avalia a máquina, e a medicina do trabalho, que avalia o ser humano. Dá um exemplo de como alinhar as duas coisas. Se a fonte de perigo é o ruído contínuo de um compressor enorme no galpão, o agravo à saúde não pode ser descrito como ficar surdo de repente. Tem que usar o termo clínico. Sim, é a perda auditiva induzida por ruído, a famosa PAIR. É uma doença progressiva lenta. Se a fonte é a postura inadequada numa linha de montagem de peças, a lesão pode ser uma lombalgia crônica grave ou uma lerdorte. E se o profissional confundir na hora de redigir? Se confundir o risco, que é a probabilidade do evento acontecer, com a lesão em si, que é a consequência fisiológica no organismo, o cara descalibra todo o planejamento médico posterior do PCMSO. O médico do trabalho vai basear os exames nesse inventário errado. Uma cadeia de erros. E já que a gente tocou na saúde do organismo, vamos colocar o dedo na ferida talvez mais polêmica das inovações recentes dessa norma. Os fatores de risco psicossociais. Essa aí é a nova fronteira, a mais complexa. Porque, veja bem, é fácil medir o barulho de uma máquina com um aparelho, mas como é que se coloca o estresse em uma planilha matemática? Não é simples, mas é obrigatório. Se uma organização cria um ambiente de pressão surreal com metas abusivas que levam a equipe inteira para o burnout, isso agora é um perigo oficial mapeado. Como um auditor afere isso sem cair num puro subjetivismo? Excelente provocação. Essa avaliação dos riscos psicossociais dialoga profundamente com a NR17, que é a norma de ergonomia. E a chave para não ser subjetivo é entender o seguinte: a norma não mede a resiliência emocional individual do João ou da Maria. Não mede se o profissional está apenas tendo um dia ruim. Ela mede a estrutura, então. Exatamente. Ela afere as condições estressoras da organização do trabalho como um todo. O rigor técnico aqui foca em elementos que são observáveis e sistêmicos. Que tipos de elementos observáveis? Imposição de ritmos excessivos que são incompatíveis com a capacidade humana. Exigências de tempo completamente irreais para executar as tarefas. Tolerância silenciosa da gestão a conflitos interpessoais crônicos ou casos de assédio moral. E o descompasso clássico entre a meta absurda exigida e os recursos pífios fornecidos. E como um auditor prova isso na prática? Auditores fiscais e peritos judiciais buscam evidências em dados concretos. Eles olham os índices de absenteísmo da empresa. As faltas. Isso. Olham as taxas de rotatividade, o famoso turnover, onde o setor não para ninguém, e principalmente o volume de atestados médicos por transtornos mentais e comportamentais. Se a identificação de perigos desconsidera a organização do trabalho, todo o GRO nasce cego para a maior causa de afastamentos da atualidade. Faz todo sentido. Mas espera aí, me tira uma dúvida conceitual agora sobre a parte de medição em si, dos agentes clássicos. Se a gente já mapeou o perigo físico, digamos, uma poeira mineral pesada num setor, e a gente já sabe quem está exposto a ela, certo? A intuição gerencial básica do dia a dia diria que é só entregar a máscara adequada, colocar isso no papel e seguir a vida, né?
Mas a norma exige avaliações quantitativas e qualitativas. Isso significa que a opinião daquele encarregado antigo que diz: "Ah, nem levanta tanta poeira assim, doutor", perdeu completamente o valor legal. Perdeu completamente o valor legal e passou a ser evidência clara de negligência. O fim do achômetro. É a morte súbita do achômetro. E esse é um dos maiores trunfos da legislação atual. O inventário tem uma integração umbilical com outras normas, e aqui a gente destaca muito a NR9, que trata da higiene ocupacional. Que é a parte de medição fina, né? Isso. Se a legislação exige quantificação para um determinado agente, seja ruído contínuo, calor intenso, poeiras minerais ou produtos químicos específicos catalogados, a empresa não tem mais a opção de fazer uma mera análise qualitativa, visual, de longe. É necessário aplicar rigor metodológico científico. Então tem que usar equipamento mesmo. Sem dúvida. Isso envolve usar dosímetros de ruído devidamente calibrados, instalar bombas de amostragem de ar no peito do trabalhador durante a jornada, mandar filtros para análise laboratoriais e ter um respeito absoluto aos limites de tolerância estabelecidos pela lei. Não tem margem para improviso. Nenhuma. Mais do que isso, a norma atual introduziu fortemente a necessidade da empresa manter a exposição abaixo do chamado nível de ação. O que seria esse nível de ação para quem não é tão familiarizado? É um patamar preventivo que é atingido antes mesmo do agente chegar no limite máximo permitido. Se o limite é 100, o nível de ação geralmente é a metade, é 50. Se bateu no nível de ação, a empresa já tem que começar a agir preventivamente e não esperar estourar o limite para fazer alguma coisa. E aqui nessa parte de dados, o inventário precisa dar uma olhada para o retrovisor, né? Com certeza. Porque se uma máquina vazou um produto químico grave ali há uns 2 anos, esse fantasma precisa estar no documento atual, alertando que pode acontecer de novo. Tem que estar lá. O inventário exige formalmente a inclusão dos dados preliminares e dos monitoramentos anteriores, o histórico de acidentes daquele setor específico, as comunicações de acidente de trabalho, as famosas CATs, emitidas ao longo do tempo. Porque senão a empresa não aprende com o próprio erro. Exato. Ignorar o passado é garantir a repetição da tragédia no futuro. Se o monitoramento histórico aponta que o ruído sempre ultrapassou o nível de ação lá atrás, a gestão de saúde precisa ser disparada muito antes do primeiro sinal de surdez se instalar no funcionário novo. É a prevenção na veia, né? E um auditor fiscal que encontra um inventário hoje puramente baseado em estimativas visuais vagas e que ignora dados pregressos ou laudos quantitativos que são obrigatórios, olha, ele invalida o documento sumariamente na mesma hora. Bom, maravilha. Chegamos à fase decisiva da nossa investigação. A gente tem o mapa do local, sabemos quem está operando lá dentro, já descrevemos os perigos, o tubarão, e medimos o tamanho dos dentes com precisão laboratorial. Tá tudo planilhado. Pois é, e aí? O que a gente faz com todo esse calhamaço de dados? A norma fala em estabelecer os critérios de avaliação e montar uma matriz de risco. Como a gente transforma esse amontoado de laudos técnicos em prioridade gerencial? É aí que entra a matemática preventiva, através de uma arquitetura que a gente chama de matriz de risco. Essa matriz vai cruzar duas informações vitais: a severidade da lesão provável com a probabilidade dela de fato acontecer. Ok, uma tabela de cruzamento. Isso. A NR1 exige que a organização detalhe e documente de uma forma muito transparente no inventário quais foram os critérios que ela adotou para definir essas gradações. O que para aquela empresa de logística define uma probabilidade baixa contra uma probabilidade altíssima? Tem que estar escrito. E como se define isso de forma objetiva? Tem um mecanismo na norma que é um verdadeiro divisor de águas e tira a subjetividade. A gradação da probabilidade na matriz de risco deve obrigatoriamente levar em conta o cumprimento ou descumprimento das medidas de prevenção das outras NRs. Deixa eu ver se entendi o impacto disso. Ou seja, se a lei, digamos a NR35, manda ter um guarda-corpo no andaime e a construtora não instalou, a probabilidade do risco de queda não precisa nem ser muito calculada, ela já nasce no vermelho estourado da matriz. O raciocínio normativo é implacável nesse sentido.
A ausência de uma barreira de proteção que é obrigatória por uma norma regulamentadora específica eleva a probabilidade do acidente para o topo da escala automaticamente. Então acabou aquele argumento de mas a gente trabalha assim há 10 anos e nunca caiu ninguém. Acabou. O inventário não aceita mais a desculpa do histórico de sorte. O julgamento do risco dita a urgência e a velocidade da resposta que a empresa vai ter que dar. O que nos joga direto no colo da última etapa obrigatória, que é o plano de ação. Onde a prevenção acontece de verdade. Sim. Porque ter um inventário lindamente redigido, com gráficos coloridos e encadernado, apontando dezenas de riscos críticos, mas não executar nada na prática, é basicamente a empresa arquivando provas contra si mesma. Literalmente produzindo provas para o Ministério Público usar depois. É aqui que entra o grande porquê de que entregar aquele protetor auricular logo de cara, sem tentar outras coisas antes, é um erro crasso. Exatamente. A entrega isolada inicial do equipamento de proteção individual, o nosso famoso EPI, viola o princípio técnico mais importante, que é a hierarquia de controles, estabelecida com muita clareza na norma. Explica essa hierarquia pra gente. O plano de ação, que nasce e se alimenta a partir do inventário, dita o que precisa ser feito. Mas a organização deve, primeiro, tentar eliminar o perigo direto na fonte. Desligar a máquina, mudar o processo. Tá, e se não der para eliminar? Se não der, deve tentar substituir o agente perigoso por um menos nocivo. Trocar uma tinta à base de solvente super tóxico por uma tinta à base d'água, por exemplo. O terceiro passo, se as opções anteriores falharem, são as medidas de proteção coletiva. Que seria enclausurar a máquina ruidosa, colocar uma cabine acústica. Isso. Isolar o risco do ambiente. Depois vêm as medidas puramente administrativas, como aplicar um rodízio de turnos de trabalho para diminuir o tempo de exposição de cada operário ao calor extremo. E só depois de tudo isso vem o EPI. Só depois. O EPI é a última barreira, a última trincheira da segurança, usada apenas quando tudo mais falhou ou se provou tecnicamente e comprovadamente inviável de implementar naquele momento. E o plano de ação não para por aí. Ele exige responsáveis nomeados e cronogramas com datas de início e fim. Mas e se a empresa, fazendo tudo certinho, descobrir que tem uns 20 riscos classificados como extremos, no vermelho? Por onde o gestor começa a atuar? A própria norma traz a diretriz para resolver esse dilema gerencial. A prioridade absoluta de investimento e ação deve ser dada ao risco que expõe o maior número de trabalhadores simultaneamente, alinhada sempre à magnitude da severidade da lesão. Lógica de saúde pública, quase. Exato. É a gestão estratégica atuando para salvar o maior número de vidas no menor espaço de tempo possível. Bom, vou fazer o papel de advogada do diabo por um momento agora. Fique à vontade. Tudo isso que a gente discutiu soa fantástico, maravilhoso, na teoria de uma grande indústria multinacional com um orçamento gigante. Mas e o pequeno negócio? A realidade da maioria. Pois é, a oficina mecânica de bairro ali da esquina, ou aquela empresinha terceirizada de 4 funcionários que só faz a manutenção do ar-condicionado dos prédios comerciais. Essa avalanche de exigências documentais, mapeamento macro, micro, cruzamento de matrizes e laudos de higiene, isso não asfixia as organizações menores em burocracia, travando a operação de vez? É uma preocupação muito válida e muito presente no mercado desde que a nova norma saiu. Mas o texto da NR01 foi desenhado pelos legisladores com uma escalabilidade muito inteligente para evitar exatamente isso. Como funciona essa escalabilidade na prática? Organizações que são classificadas com graus de risco 1 e 2, como é o caso da imensa maioria dos pequenos escritórios, lojas de shopping e pequenos comércios, têm um benefício. Se após fazerem um levantamento preliminar básico, elas não identificarem nenhum risco físico, químico ou biológico significativo, elas podem simplesmente emitir uma declaração digital de inexistência de riscos pelo sistema do governo. E isso dispensa elas do calhamaço de papel. Dispensa da elaboração formal e estruturada do PGR e de todos esses laudos caros, aliviando toda a carga burocrática e financeira e permitindo que eles foquem apenas em ações muito simples e pontuais de prevenção. E no caso da pequena terceirizada de manutenção? Quanto à terceirização, a norma introduziu um conceito brilhante chamado dever de informação recíproca.
Acabou aquela era da cegueira conveniente onde o contratante lavava as mãos. O problema é da contratada. Isso acabou. Hoje, a empresa contratante, a grande indústria, tem a obrigação legal de entregar para a terceirizada um mapeamento detalhado dos riscos daquele ambiente físico onde eles vão entrar. E a terceirizada tem que devolver para o contratante um inventário focado especificamente na atividade que a equipe dela vai executar lá dentro. O dono do espaço físico responde solidariamente e de forma cruzada por toda a gestão daquele ambiente. Sensacional. Agora, para tirar um pouco isso do papel limpo da norma e levar para o chão duro e sujo da realidade corporativa, vamos imaginar o que eu costumo chamar aqui de inventário Frankenstein. O terror dos auditores. Sabe qual é, né? Aquele documento feito puramente na base da gambiarra burocrática. O cara junta um parágrafo da filial lá do Rio Grande do Sul, pega uma matriz de risco emprestada do concorrente, anexa um laudo quantitativo vencido de 3 anos atrás e encaderna tudo. Infelizmente ainda é comum. Imaginem um cenário real numa obra da construção civil. A construtora pega um PGR de um prédio de 10 andares, que já estava pronto, e usa, sem alterar nada, numa obra nova de 20 andares. Uma bomba relógio. E aí acontece uma queda fatal. O trabalhador despenca porque o sistema de ancoragem real daquela estrutura nova era diferente e não estava detalhado no inventário de prateleira que eles usaram. A NR35, de trabalho em altura, foi completamente ignorada pela conveniência preguiçosa do copia e cola. É o famoso, mas o documento estava pronto, doutora. Ou então num cenário de indústria. A NR12 exige a adequação de segurança de uma prensa mecânica muito perigosa. O inventário Frankenstein que a empresa montou até menciona o risco de esmagamento da mão lá no meio das páginas. Mas o plano de ação é um loop infinito. A tarefa essencial de instalar a barreira óptica de proteção é empurrada sistematicamente para o trimestre seguinte há 4 anos consecutivos. Até o dia em que a fatalidade cobra a conta. Até o dia em que o operador perde a mão e a perícia bate na porta. O seu termo, inventário Frankenstein, traduz a irresponsabilidade técnica perfeita, sabe? Diante de cenários exatamente como esses que você desenhou, quando a Auditoria Fiscal do Trabalho entra na jogada numa visita surpresa, o resultado é cirúrgico e imediato. O que eles fazem? Ao constatar uma máquina operando sem proteção primária ou um trabalho em altura rolando sem um ponto de ancoragem previamente validado no projeto estrutural, o que a lei caracteriza juridicamente como risco grave e iminente, o auditor aplica na hora a medida de embargo ou interdição. A obra ou o setor para na mesma hora. Atividade paralisada imediatamente. As máquinas são desligadas. A sangria financeira para a organização com os dias parados é brutal, sem falar no impacto midiático na imagem da empresa perante o mercado e os clientes, que muitas vezes é irreversível. Tudo porque o documento base de segurança era uma mera ficção literária. E as consequências dessa ficção transbordam apenas a esfera trabalhista da multa, certo? Porque esse tipo de negligência clara escancara a porta para pesadelos jurídicos enormes na esfera civil. Os desdobramentos são avassaladores para a saúde da empresa. Um acidente grave ou fatal decorrente de um perigo que foi conscientemente omitido ou grosseiramente mal avaliado no inventário aciona automaticamente a responsabilização civil na justiça. Com indenizações pesadas para as famílias. Indenizações milionárias, pensões vitalícias e, além disso, a responsabilização criminal por lesão corporal ou homicídio culposo para toda a cadeia de liderança. A corda arrebenta para o engenheiro de segurança que assinou o documento falso, para os gerentes de área e escala, até os diretores executivos que negaram a verba para o plano de ação. Não tem como se esconder atrás do CNPJ. Não tem, e há inclusive uma ressalva importantíssima lá no texto da NR01 que muitos profissionais iniciantes negligenciam absurdamente. Qual? O texto diz que o GRO e o PGR não servem para caracterizar atividades insalubres ou perigosas para fins de pagamento de adicionais no holerite. A insalubridade e a periculosidade são escopos estritos da NR15 e da NR16. Ah, então a empresa acha que se não botar no PGR, não precisa pagar o adicional. Exato, e esse é o tiro no pé. Porém, a jurisprudência nos tribunais é clara. Um inventário genérico,
feito de qualquer jeito, com medições cheias de falhas ou omitindo os agentes nocivos que estão na cara de todo mundo, será requisitado como prova em eventuais perícias judiciais, trabalhistas ou processos previdenciários. Vai ser usado contra o réu. Ele será a prova documental cabal contra a própria empresa. O juiz olha e diz: vocês não controlavam o ambiente. Por isso, é fundamental destacar o papel das comissões internas e da própria CIPA nesse processo. O inventário não pode, de maneira nenhuma, ser construído apenas pelos engenheiros lá no ar-condicionado da sala de projetos. Precisa ir para o campo. A percepção empírica de quem opera aquela máquina cortante ou de quem faz a limpeza de risco no leito do hospital durante a madrugada é um insumo técnico obrigatório para a análise ser real. Ignorar ou silenciar a voz do trabalhador na etapa de identificação dos perigos não é só arrogância, é rasgar por completo a essência prevencionista que a norma busca. Nossa, muito forte isso e extremamente real. Sintetizando, então, toda essa nossa análise detalhada de hoje para quem nos acompanha, o inventário de riscos ocupacionais não é e nunca deveria ser tratado pelas diretorias como uma obrigação chata mensal ou um mero arquivo PDF que fica perdido lá num servidor na nuvem. Jamais. Ele é e precisa ser encarado como o verdadeiro cérebro da cultura de segurança e sustentabilidade da organização moderna. É o norte de tudo. A legislação de saúde e segurança do trabalho no Brasil atravessou uma mudança de paradigma gigantesca. A gente finalmente saiu daquele modelo antigo, engessado e puramente cartorial de fiscalização para um modelo verdadeiramente sistêmico, fundamentado na filosofia do ciclo PDCA, o Plan, Do, Check e Act, de melhoria contínua. Planejar, fazer, checar e agir. Isso mesmo. A gestão integrada de hoje em dia não aceita mais de forma nenhuma que se anote o perigo no caderninho, sem ao mesmo tempo construir e validar a barreira física ou administrativa de proteção correspondente. Tem que fechar o ciclo. O inventário bem feito estrutura a inteligência operacional para otimizar os processos industriais, proteger com unhas e dentes o caixa da organização contra passivos enormes e, acima de qualquer outra métrica de produtividade, assegurar que aquele profissional retorne para sua família no final do dia com a sua integridade física e mental absolutamente preservadas, que é o que realmente importa no fim das contas. Com toda certeza. O que nos empurra naturalmente para uma reflexão meio provocativa sobre um futuro que já está batendo na nossa porta. Adoro projetar esse futuro. Pois é. A atual NR1 já exige que o inventário seja esse documento vivo, né, com atualizações formais obrigatórias a cada 2 anos ou imediatamente se houver qualquer mudança brusca no processo de fabricação ou na infraestrutura do galpão. Sim, trocou o layout da fábrica, tem que atualizar o inventário na hora. Perfeito, mas com a velocidade absurda da evolução tecnológica atual que a gente vê no mercado de SST, pensem no cenário daqui a, digamos, apenas 5 anos. Nós já temos no mercado biometria avançada, dispositivos vestíveis, os wearables, sensores minúsculos de IoT, a internet das coisas, que já são embutidos nas fibras dos uniformes, detectando os picos de calor excessivo, a postura errada da coluna e a variabilidade da frequência cardíaca do operário em tempo real. Já é realidade em algumas gigantes lá fora. E a inteligência artificial já começa a cruzar todos esses bioindicadores de exaustão física para mapear o risco psicossocial e ergonômico direto das linhas de montagem automotiva para o painel do gestor. A tecnologia está assumindo a linha de frente do monitoramento. Pois é. Então, o inventário de riscos, em muito breve, não seria mais um mero arquivo gerado anualmente por um software de laudos. Ele vai passar a ser um painel digital imersivo, pulsando bilhões de dados ocupacionais ao vivo e emitindo alertas totalmente preditivos no centro de operações das engenharias. Vai antecipar o acidente antes dele ter a chance de acontecer de fato. Exato. E a grande questão provocativa que nós deixamos para os profissionais da área que nos acompanham hoje é justamente essa. Vamos lá. A gestão estratégica da sua organização atual já está estruturada e madura para tomar decisões preventivas bilionárias baseadas em dados ocupacionais ao vivo,
Ou a cultura da sua empresa ainda está travada de forma obsoleta na era de preencher planilhas só para tentar enganar a fiscalização? Fica a reflexão pesada para a gente encerrar o mergulho profundo de hoje.